Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar aqui os likes para os comentários de vocês. E o José faz uma pergunta que eu vou responder. Claro que não é recomendação, mas vamos trazer vários elementos muito importantes, muito interessantes para a pergunta do José. Então o José, pelo que eu me lembro de outros comentários, ele está aí por receber uma bolada boa aí do Tesouro Selic 23, né? Ele comprou esse papel lá em maio de 17, então parabéns aí, 6 anos com o papel, que maravilha. Consegui manter até o vencimento. Como estou na fase de aumentar o capital, devo reinvestir novamente em Selic ou migrar para um tesouro IPCA? Olha, é um bom problema, viu? Receber um dinheiro e reinvestir é o melhor dos problemas, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas vamos pensar o seguinte: ah, se a pessoa, por exemplo, continua com o mesmo, com o mesmo perfil, né? Continua conseguindo manter a posição, segurar o papel, aconteça o que acontecer, né? A gente pode pensar em primeiro lugar em manter Selic com Selic, porque atende bem ao perfil. É uma boa ideia. A gente pensa também em inflação. Por quê? Porque pode comprar Tesouro IPCA, porque a inflação tá ainda dando sinais de que está resistente. O Banco Central americano falando que precisa aumentar juros, mais por mais tempo, numa velocidade maior. Lembram aí as declarações do Powell, acho que no dia 7 de março? Pois é. E E nós temos uma ligação muito forte dos juros do Brasil com os juros norte-americanos, porque quando a Selic é derrubada aqui no Brasil, nós temos um problema sério de fuga de dólares, né? Então, uma coisa que a gente pensa, que o pessoal não está comentando, mas eu vou dar uma comentada aqui, quem pensa nesse cenário, né? Uma coisa que pode acontecer uma se resolverem baixar a Selic no canetaço, né? É a mesma coisa que a gente viu na época da Panda, né? Quando a Selic foi para 2%, que alguns podem dizer que é canetaço, outros podem dizer que era o contexto, porque era necessário. Realmente, eu acho que só a história vai dizer quem tinha razão, né? Mas o ponto é o seguinte: se essa Selic for derrubada, o dólar dispara, né, gente? Então, e aí vem o ciclo, né? Aí aumenta o IGPM, todo filme que a gente já viu, aumenta o IGPM e aumenta de novo a inflação, e aí a Selic vai ter que voltar a subir e mais alta. Qual é a janela de tempo aqui considerada, né? Nesses investimentos aqui? Se for menor do que 6 anos, acho que não tem muita diferença. É Selic mesmo, né? Se o tempo puder ser um pouco maior, aí a gente pode considerar o Tesouro IPCA 29. Por quê? Porque o Tesouro IPCA 29, a gente fez um vídeo aqui, ele tá super, super, ultra seguro, gente. Super, super, ultra seguro. É um título que, indo para uma taxa extremamente alta de níveis históricos, você ainda fica no 0 a 0. Quer dizer, ele pode, se acontecer o cenário, o pior cenário, a taxa sobe, 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 vai até 7,88, que é o que eu simulei no vídeo. O que acontece? Ele vai demorar mais tempo para te entregar a taxa que você contratou, né? Claro, o tempo do vencimento é imbatível, né? Você vai ter tudo ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele demora mais para cair, voltar e te devolver o que você
contratou no início. Quando a gente contrata, pessoal, a gente sempre tem a rentabilidade cheia do papel quando a taxa se mantém. Então, se você comprou a 6,20, sempre que o papel tiver a 6,20, você está com a taxa cheia ali. Né? Você 6,20 na compra, 6,20 no resgate. Tá 6,20 no resgate, você pode sair que você está com aquela rentabilidade cheia, certo? Linear, em linha, né? Então, vai demorar mais para isso acontecer se houver um estresse a ponto da taxa beirar os 8%. Mas se a pessoa tem persistência, ela poderia tentar ficar no IPCA 29, porque o período é mais ou menos esse, são 6 anos também. Então não teria maiores riscos. Qual é o risco, se a gente pensar, do Tesouro Selic? Eu acho que é justamente esse de ficar um tempo abaixo do que ela deverá ser, né? Assim como foi em 2020, quando estava em 2%, que ela ficou um bom tempo abaixo do que ela deveria estar, que isso aconteça de novo no futuro, e aí vai ter outro ano de inflação salpicando para 10%, e aí quem tem Tesouro IPCA se dá muito bem. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Só que quem está acostumado com o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA é um título bem mais difícil de carregar. Tem esse detalhe também, né? Porque a pessoa pode não estar acostumada com as oscilações. Então vai ter que ter muita perseverança, né? Ela não vai ver aquele rendimento linearzinho como é no Tesouro Selic, tá? Então, o resumo da coisa é o seguinte: a gente tem muita variável acontecendo. O cenário está por deveras incerto. Uma boa ideia é Tesouro Selic, somente. Outra boa ideia é uma alocação mista, com, por exemplo, lá na época ainda do Tesouro IPCA 24, o Itaú lançou ou o Santander, um desses dois, lançou uma carteira que eles consideravam super ultra seguro. Era 90% de Tesouro Selic e 10% de IPCA 24. Por que não fazer um desenho como esse, por exemplo? E à medida que a pessoa vai se sentindo confortável, ela vai aumentando a posição no Tesouro IPCA. Em termos de longo prazo, pessoal, a gente tem a Selic média nos últimos 20 anos em torno de 9% no Brasil. E a inflação 6%. Então, qualquer coisa acima de IPCA mais 3 ganha do CDI no longo prazo. Então, essa é outra informação que você pode usar nas suas considerações para decidir como alocar esses dois, certo? E, por final, colocaria um outro ativo aí interessante, que seria uma porção também em IPCA 35. Tá tranquilão, sei lá, fez uma alocação predominante em Tesouro Selic, uma parte boa em IPCA 29, e as coisas estão andando bem, começar a entrar um pouco também no IPCA 35, porque no vencimento do IPCA 29 e do Selic 29, esse IPCA 35 vai ser exatamente o que o IPCA 29 é hoje, que é o que o IPCA 26 era em 2020, ou seja, um IPCA com 6 anos pela frente. Então, se a pessoa consegue, por exemplo, fazer um investimento bem feito, de sucesso, que ela segura até o vencimento, num IPCA desses, durante todo o período do título, vai ser muito bom para justamente mostrar para essa pessoa as oportunidades futuras e ela vai conseguir aproveitar bem. E aí vai ter uma posição também vencedora no IPCA 35. Certo, gente? Então, assim, ó, não é nenhuma recomendação, mas eu dei aqui vários elementos para a gente poder pensar essa melhor decisão, porque na verdade uma resposta assim certeira não existe. Não existe, tá? Se a inflação der muito alta, quem entrou no IPCA vai se dar melhor. Se a inflação baixar muito, esse período de Selic alta,
Pode dar também um melhor benefício para quem está em Tesouro Selic. Mas é aquilo, pessoal, é o risco-retorno. O que manda no final das contas é o risco-retorno. Vale a pena correr um pouquinho mais de risco no Tesouro IPCA? Risco de quê? De marcação a mercado? Eu acho que sempre vale. Mas não é recomendação, entende? A gente não pode recomendar aqui, ainda mais publicamente também, porque eu não sou analista de investimentos credenciado. Mas pense nisso. Historicamente, qualquer coisa acima de IPCA mais 3 bate o CDI médio do Brasil, de 20 anos. Então isso é muita coisa, né? Muita coisa. Só que pode não ser o perfil da pessoa. E aí então, alocações graduais, né, em que você vai aos poucos aumentando a posição em Tesouro IPCA, de repente até com recurso novo, né? Nem com esse recurso, por exemplo, do Selic 23, a pessoa pode fazer uma carteira diversificada com Selic e IPCA mais curto, e aí vai se acostumando, vai vendo, e aos pouquinhos vai aumentando a posição no IPCA curto e depois no IPCA seguinte, médio. Colocaria renda a mais nessa primeira fase? Se o objetivo não é renda, eu acho que não, pessoal. Eu acho que o Renda Mais é um título que tem que ser uh, tem, tem que ser muito bem escolhido assim. A pessoa tem que ter o firme propósito de ficar no papel para a renda, porque a marcação a mercado no Renda Mais ela é muito forte, né? Vou fazer um comparativo outro dia da marcação a mercado no IPCA 29 com o Renda Mais 30. O Renda Mais 30 vai ter uma oscilação bem maior de preço, né, mantendo as taxas. Por quê? Por causa das 240 parcelinhas, né, que estão descontadas no preço, certo? Mas aí a gente já foi até um pouquinho demais aí na nossa conversa. Mas eu acho que deu para pegar várias informações úteis, não é mesmo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.